Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Herbert. E na aula de hoje vamos estudar um pouco sobre determinantes. Bem, o que seria um determinante? O determinante é um número a qual associamos qualquer matriz. Quero que vocês lembrem que para cada uma das matrizes, para cada ordem, a princípio a matriz de ordem 2 quanto a matriz de ordem 3, terão formas diferentes de se computar ou de se calcular o determinante. Vamos começar pela matriz de menor ordem. A matriz A, vamos pegar um exemplo da matriz A, formada por duas linhas e duas colunas. Por exemplo, formada pelos elementos 2, 1, 3 e menos 2. O que devemos fazer para encontrar esse tal número, chamado determinante? Para as matrizes de ordem 2 por 2, vamos fazer a seguinte representação. Vamos traçar a diagonal principal no sentido superior esquerdo para o sentido inferior direito. Vamos desenhar essa seta aqui, ó. E vamos traçar a diagonal secundária. A diagonal secundária, ela parte do sentido inferior esquerdo e vai no sentido superior direito. Ou seja, ela deve passar pelos elementos 3 e 1. O que devemos fazer com esses números dessas diagonais? Bem, o cálculo que devemos realizar é o cálculo da multiplicação. Então, devemos multiplicar os elementos da diagonal principal, ou seja, 2 vezes menos 2 vale menos 4. 2 vezes menos 2 vale menos 4. E da diagonal secundária, também vamos calcular o produto, a multiplicação. 3 vezes 1 vale 3. De posse do produto das diagonais, o que devemos fazer para encontrar o determinante da matriz A? A gente vai representar esse determinante pelo início da palavra, pelas três primeiras letras. Escrevemos det da matriz A. Como podemos realizar então o cálculo desse número? Faremos da seguinte forma. O cálculo das matrizes de ordem 2 por 2 será a diagonal principal, vou representar por D e P, diagonal principal, menos os elementos da diagonal secundária, ou seja, vou representar por DS, diagonal secundária. E vamos calcular esse produto. De posse do cálculo do produto das diagonais, vamos subtrair essas duas diagonais. Vamos calcular a diferença. Para a diagonal principal, tem o valor menos 4. O cálculo determinante pede para que eu subtraia o valor das diagonais. E a diagonal secundária vale 3. Qual será o valor desse determinante dessa matriz A, então? Menos 4 menos 3 vale menos 7. Esse é o valor do determinante dessa matriz A. Vamos ver mais um exemplo? Vamos calcular o exemplo do determinante dessa matriz B, formada pelos elementos menos 1, 4, menos 2 e menos 6. Lembrando que representamos pelas iniciais det e escrevemos o nome da matriz. Aqui no caso é a matriz B. Ou seja, estou atrás de calcular o determinante da matriz B. Primeiro, devo representar minha diagonal principal.
Minha diagonal principal vai passar pelos elementos menos 1 e menos 6. Ou seja, esses dois termos deverão ser multiplicados. Vamos calcular esse produto? Menos 1 vezes menos 6 vale mais 6. Como o sinal de mais não sou obrigado a representar, a colocar, vou deixar o número 6 sem sinal. Lembre-se, tenho multiplicação de números negativos, ou seja, menos com menos é mais. Por isso não coloquei nenhum sinal. Agora, vou representar os elementos da minha diagonal secundária, que deve passar pelos números menos 2 e 4. Vamos calcular a multiplicação? Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Lembrando que nosso determinante é sempre a diagonal principal menos, sempre será menos para o cálculo determinante, a diagonal secundária. Opa! Vamos fazer as mesmas cores do exemplo anterior. Então, tenho que a diagonal principal tem valor 6. Devo subtrair pelo o produto da diagonal secundária, que vale menos 8. Tome muito cuidado nessa hora, pois aqui teremos dois sinais. Esse sinal representado em amarelo corresponde à operação do cálculo do determinante, que me exige calcular a diferença entre a diagonal principal e a diagonal secundária. Agora, note que eu tenho que diminuir um número da diagonal secundária. No entanto, esse número da diagonal secundária também é negativo. E por isso tenho dois menos. O menos de amarelo do cálculo determinante e o menos em roxo da diagonal secundária, do próprio número da diagonal secundária. Vamos calcular essa diferença? 6 menos menos 8 vale, na verdade, 6. Menos com menos, pessoal. Menos com menos é mais. Então, nos torna 6 mais 8, que corresponde a 14. Pronto. E, portanto, o determinante desta matriz, formada pelos elementos menos 1, 4, menos 2 e menos 6, vale 14. Dessa matriz B, vale 14. E agora, vamos ver os exemplos e como fazer para calcular determinantes de matriz de maior ordem. Vamos ver agora exemplos de matrizes de ordem 3. Vamos pegar o seguinte exemplo. Vamos pegar a matriz C, formada pelos elementos 2, 1, menos 1, 0, 1, 3, 4, menos 1 e 2. Como vamos fazer agora para traçar a diagonal principal e a diagonal secundária? Lembrando que, para o cálculo do nosso determinante, vamos sempre escrever pelas iniciais da palavra, por meio das letras DET, DET, e vou escrever o nome da matriz. Aqui no caso é a matriz C. Lembrando que, para o cálculo determinante, eu tenho que pegar o produto da diagonal principal e diminuir o produto da diagonal secundária. No entanto, perceba que se eu traçar essa diagonal principal da mesma forma que nas matrizes de ordem 2, assim como a diagonal secundária, teremos um problema. Porque quando fazíamos lá com as matrizes de ordem 2,
as minhas diagonais passavam por todos os meus elementos. No entanto, note que aqui na matriz 3 por 3 irá sobrar alguns elementos, como por exemplo, este 1, o 0, o 3 e o menos 1. E no entanto, para dizermos o que é uma diagonal de uma matriz, devemos passar por todos os elementos da matriz. E para isso, podemos fazer da seguinte forma. Vamos repetir as duas primeiras colunas da matriz, ao lado da matriz original. Então, aqui vou dar continuidade à matriz. Vou escrever 2, repetindo a primeira coluna, hein? 0 e 4. Vamos repetir agora a segunda coluna, dando continuidade à matriz. 1, 1 e menos 1. Agora vamos novamente tentar traçar as diagonais. Perceba que aqui não existirá só uma diagonal, mas várias. Vamos começar lá do canto superior esquerdo, a partir do 2. Vamos fazer da mesma cor. Nosso diagonal principal está se representando pela cor laranja. Então aqui temos uma diagonal principal. Aqui teremos outra, passando pelos elementos 1, 3 e 4. E finalmente teremos mais uma diagonal principal, passando pelos elementos menos 1, 0 e menos 1. Pronto! Agora conseguimos traçar as três diagonais da nossa matriz de 3 linhas e 3 colunas, ou seja, de ordem 3. Vamos calcular o produto para cada uma dessas diagonais principais? Temos na primeira diagonal o produto entre 2, 1 e 2, ou seja, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. O produto da primeira diagonal principal tem valor 4. Vamos para a segunda? 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. Vamos para a última diagonal principal? Temos menos 1 vezes 0, 0. E 0 vezes menos 1, também 0. O produto de qualquer número por 0 é sempre 0. Vamos agora traçar as diagonais secundárias. Você já deve imaginar quantas diagonais secundárias devemos ter. Devemos ter a mesma quantidade das diagonais secundárias, ou seja, também 3. Vamos traçar as diagonais? Começando pelo canto inferior esquerdo. Aqui temos 4 vezes 1 vezes menos 1. Vamos calcular esse produto? 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Próxima diagonal secundária, menos 1, 3 e 2. Vamos passar? Vamos calcular esse produto? Menos 1 vezes 3, 3. Menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. E, finalmente, a última diagonal secundária, 2, 0 e 1. Vamos representá-la aqui por essa seta. E vamos calcular o produto. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Pronto. Agora que conseguimos encontrar um método para traçar as diagonais principais e as diagonais secundárias, podemos calcular o valor do determinante agora. Note que, como as diagonais existem mais de uma diagonal, podemos então calcular o valor total de cada uma das diagonais. E é isso que vou colocar dentro aqui do meu determinante. Ou seja, qual seria o valor total da diagonal principal? É só calcularmos a soma entre esses números, a adição desses números. Então, temos 4 mais 12, 16. E aqui coloco 16 para o valor da minha diagonal principal. Note como ficaremos para a diagonal secundária. Temos que calcular o total da diagonal secundária. Lembrando que para o cálculo determinante, devo sempre diminuir
a diagonal principal e a diagonal secundária. Qual deve ser o nosso saldo da diagonal secundária? Temos menos 4, menos 6. Temos um saldo de menos 10 para os elementos da diagonal secundária. E, finalmente, vamos ver como devemos ficar. Novamente, aqui tem o 16 menos menos. E você deve se lembrar da regra de sinais, do jogo de sinais, que menos com menos vira mais o nosso número do saldo da diagonal secundária, que corresponde a 10. E, portanto, já posso dizer qual é o valor do meu determinante da matriz C. Esse determinante terá resultado 16 mais 10, 26. Agora, já sabemos como calcular o determinante de matrizes de ordem 3. E, portanto, vamos realizar mais um exemplo. Vamos pegar a matriz D, formada pelos elementos menos 1, 2, menos 2, 0, menos 3, 4, 5, menos 1 e 0. Vamos recapitular? Como resolver o determinante de matrizes de ordem 3? Vou representar aqui o determinante pela sigla det da matriz D. Lembrando que, para o cálculo do determinante, devo pegar o total da minha diagonal principal e subtrair o total da minha diagonal secundária. Por que aqui digo total? Porque em matrizes de ordem 3 por 3 teremos mais de uma diagonal. O que devemos fazer para traçar as diagonais de uma matriz de ordem 3 por 3? Devemos, primeiramente, repetir as duas colunas. Ou seja, vamos repetir a primeira coluna, menos 1, 0 e 5. Vamos repetir a segunda coluna, 2, menos 3 e menos 1. Perceba que na hora de repetir as colunas, pessoal, devemos repetir inclusive os sinais, tá? E agora podemos traçar as diagonais. Lembrando que a principal começa do canto superior esquerdo, passando por 3 elementos, ou seja, passando por menos 3, menos 1 e 0, neste nosso exemplo. Segunda diagonal principal vai passar por 2, 4 e 5. E a terceira diagonal e última, principal, temos menos 2, 0 e menos 1. Vamos calcular o produto dessas diagonais principais? Menos 1 vezes menos 3 dá 3, positivo. No entanto, tenho 3 vezes 0, o que me corresponde ao valor nulo, a 0, pois o produto entre qualquer número e 0 é sempre 0. Para a segunda diagonal, tenho 2 vezes 4, 8, 8 vezes 5, 40. E por último, para a terceira diagonal principal, tenho menos 2 vezes 0, 0, 0 vezes menos 1, 0. Novamente, pois o produto entre 0 e qualquer número é sempre 0. Vamos traçar os elementos da diagonal secundária, começando sempre do canto inferior esquerdo. Essas são as nossas diagonais secundárias. E ficamos com 5 vezes menos 3 dá menos 15. Menos 15 vezes menos 2 corresponde a 30. Menos 1 vezes 4 menos 4. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Por isso, sem sinal. 0 vezes 0, 0. E 0 vezes 2, também 0. De posse de todos os valores das diagonais principais e de todos os valores da diagonal secundária, podemos calcular o valor do determinante. Lembrando que para colocar aqui na fórmula, devemos colocar o saldo, ou seja, o total, para a diagonal principal
e o total da diagonal secundária. Para a diagonal principal, tenho 0 mais 40, 40, 40 mais 0, 40. Menos, o cálculo do determinante é sempre o total dos elementos da diagonal principal, menos o total dos elementos da diagonal secundária. Vamos ver qual total corresponde às nossas diagonais secundárias. Temos 30 mais 4 e mais 0, ou seja, 34. E, portanto, podemos calcular o determinante da matriz D ao diminuir os números 40 e 34. O resultado de 40 menos 34 é 6. E por hoje é só, pessoal. Agradeço a todos por participar de mais uma aula sobre determinantes. Nos vemos no próximo vídeo.